Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo sobre a nossa análise de tempo de exposição médio e essa explicação ela vai servir tanto para o desempenho estatístico, como no financeiro, como de análise personalizada. Eu vou começar explicando qual o objetivo dessa análise. O grande objetivo é a gente conseguir visualizar padrões de tempo nos tipos de operações. Então, por exemplo, dentro das operações positivas, qual que está sendo o meu padrão de tempo? Ou seja, numa operação que é caracterizada como positiva, qual está sendo o meu tempo médio nessas operações? Elas estão dando sinais para mim. Ó, quando eu fico X tempo dentro das operações, ela fica positiva. O mesmo racional ele vai para as negativas e, por último, para zeradas, tá? Então, sempre a gente identificar, ainda mais nessa análise de desempenho estatístico, um padrão dentro desse nosso resultado. Seja para a gente continuar nele ou para a gente mudar esse padrão. Então, vamos começar explicando também as nomenclaturas. Aqui embaixo, nós temos um índice que apresenta o que a gente chama de TMT, que é o tempo médio total, ou seja, nesse tempo médio total, nós temos todas as operações, as positivas, as zeradas e as negativas. Aí a gente tem o TMP, que é o tempo médio positivas, ou seja, tempo médio das operações que você ficou positivo. TMZ, tempo médio das operações que você zerou, saiu empatado no 0 a 0. E TMN, tempo médio das operações em que você ficou negativo. Agora eu quero explicar para vocês, antes da gente entrar na análise em si, esses highlights que nós temos dentro do gráfico de tempo de exposição médio. Então, as mesmas nomenclaturas que eu expliquei para vocês aqui embaixo, elas têm aqui em cima, só que com os resultados. Então, por exemplo, o tempo médio total é o tempo médio que eu fiquei dentro dessas operações, considerando todos os tipos delas. Eu fiquei, em média, 37 minutos e 25 segundos. Então, em média, contabilizando todos os tipos de operação, positivas, zeradas e negativas, eu fico 37 minutos e 25 segundos. Tá legal? O nosso TMP é de 27 minutos e 2 segundos. Ou seja, quando as minhas operações saem com resultado positivo, em média eu fico posicionado 27 minutos e 2 segundos. Lembrando, pessoal, que é uma média, tá? Vão ter operações que você vai ficar mais tempo e elas vão se caracterizar como positivas também. E etc, né? Cada tipo de operação vão ter suas exceções. A gente tá querendo só identificar um padrão aqui, tá legal? Tempo média das zeradas. Em média, quando eu zero uma operação, eu empato ela, sai no 0 a 0, eu fico 6 minutos e 34 segundos. Você vê que é um tempo menor já, né? E no tempo médio das negativas? 1 hora e 19, tá? O que isso significa? Existe um padrão aqui. Dentro das minhas operações, as minhas operações negativas são aquelas que eu mais demoro para sair. Então, isso pode ser utilizado quando atrelamos a uma estratégia, a outros resultados das análises que nós temos, seja em desempenho estatístico, financeiro. Mas é esse o racional que eu queria trazer para vocês, tá? Importante também dizer que quando a gente passa o mouse em cima da análise, tem o total de operações que caracterizam esse tempo médio, tá? Todas as caixinhas aqui. E a gente também tem o maior tempo exposto e o menor tempo exposto. Então, a operação que eu mais fiquei tempo posicionado foram 4 horas, 36 minutos e 45 segundos. E a que eu entrei e saí mais rápido, 13 segundos, tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes uma operação ela acaba trazendo pra gente um resultado ruim, ou ao contrário, uma operação acaba deixando tudo que a gente fez de ruim para trás e nos ajudando positivamente. Então é importante para nós que estamos buscando evoluir o nosso operacional, entender o que de fato está fazendo diferença dentro da maneira que nós operamos. Agora, vindo para a parte do gráfico interno, primeiro,
Importante ressaltar que a gente está com um filtro por hora, depois eu vou mostrar para vocês os outros filtros que tem aqui. Nós temos 2 destaques, certo? Considerando que nós filtramos hora, nós temos das 11 ao meio-dia, vocês veem que tem aqui destacado 5 minutos e 22 segundos, e das 2 às 3 destacado 3 minutos e 3 segundos. O que isso significa? Sempre dentro dessa análise, nós destacamos o melhor resultado que você tem lá em cima, dentro da análise de eficiência comparativa. Lembra que na análise de eficiência comparativa nós temos o melhor resultado e o pior resultado. Aqui a gente só traz o mesmo racional. Por quê? Porque o que me importa aqui é visualizar exatamente aonde eu estou acertando, e eu preciso continuar fazendo isso, e aonde eu estou errando, e eu preciso ver o porquê que eu estou errando. Então, por exemplo, vamos até dar uma olhadinha aqui dentro desse racional. O que nós temos aqui destacado? Das 11 ao meio-dia, na nossa análise de eficiência comparativa, é onde eu tenho o maior percentual de negativas. E é exatamente aqui, das 11 ao meio-dia, que está destacado. O outro resultado, que é das 2 às 3, é onde eu tenho o maior resultado de positivas. E é aqui que ele está destacado. Então, por exemplo, quais são as características que nós temos dentro das operações negativas que a gente pode utilizar como padrão? Aí a gente pode vir aqui, inclusive dentro desse gráfico, para as barras que estão menores, a gente pode clicar e segurar com o mouse aqui e dar um zoom. E aí aqui, por exemplo, 5 minutos e 22 segundos. Primeiro, vamos relembrar. Das 11 ao meio-dia é o horário onde nós temos o pior desempenho estatístico. Certo. E dentro dessas operações, quanto tempo eu estou ficando posicionado dentro dessas operações que estão negativas? 5 minutos e 22 segundos. E aí, se a gente clicar aqui em cima da barra, vai ser apresentado aqui para nós todas as operações que referem-se a esse resultado. Certo? Legal. E dentro das operações positivas, em média, onde eu tenho estatisticamente o melhor resultado, é das 2 às 3, e em média eu estou ficando 3 minutos e 3 segundos. Se a gente clicar aqui, também tem acesso a quais são essas operações. E por que isso é importante, né? A gente tem em mente. Se eu estou fazendo uma determinada operação e eu estou ficando positiva nela, eu tenho que replicar isso. Claro, vamos ressaltar aqui. Tem várias questões que envolvem isso, mas se nós encontramos um padrão dentro da nossa maneira de atuar no mercado, a gente precisa replicar isso. Então, se as nossas operações positivas dentro desse horário tá dando certo com 3 minutos, vamos tentar se atentar a isso. Pode ser um gatilho de saída da operação, ou um gatilho de, no momento que você está muito ansioso, continuar dentro da operação. São sinais muito importantes que a gente tem que considerar. Aqui, quando vocês olham os highlights, você vê que os números estão bem maiores. Por quê? Porque tiveram algumas operações que levaram a nossa média para cima. Né? Nas positivas aqui, você vê que tem hora que está bem maior. Né? É importante a gente sempre correlacionar essa visão de tempo de exposição médio com as operações e as outras análises que tem aqui dentro do relatório. E se você passar o mouse, mais uma informação, se você passar o mouse em qualquer uma das barras, ele mostra o total de operações daquela barra, quantas operações foram positivas ou negativas ou zeradas, que essa, no caso, é positiva, que eu passei o mouse, e qual foi a assertividade dentro dessa barra, e desse horário, no caso, que a gente está olhando por hora. Aqui nós temos também do lado direito inferior as regras de destaque. Eles vão muito levar em conta a nossa análise de eficiência comparativa. Então, essas regras já foram aplicadas lá. Como é o mesmo resultado, ele automaticamente se aplica aqui também. E aí, se você passa o mouse, você consegue ver. As barras destacadas representam o tempo médio com maior resultado por categoria. Não são elegíveis ao destaque as barras que têm menos da metade da média das operações. Por último, eu vou apresentar para vocês só que nós temos outros filtros. Você pode ter essa mesma análise por dia, por semana, por mês, por ano, por quinzena, numa janela de 30 minutos
e numa janela de 15 minutos, tá? Aí a gente pode se aprofundar um pouco mais nesses detalhes. Bom, essa análise é bem simples, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Então, no caso de alguma dúvida ainda referente a essa análise, entrem aqui do lado direito inferior no nosso chatbot, selecionem aqui as opções e mandem a dúvida ou o problema para nós, a gente vai ter o maior prazer de responder vocês, tá legal? Então, nesse vídeo é isso, muito obrigado e boas análises.